apresentou, e esse trabalho é meu e do professor João Batista, lá do campus Capivari. Eu vou falar sobre a avaliação da educação especial e inclusiva. Breve contexto. Resumindo, o que a gente tem? Muitas dificuldades na educação especial e inclusiva. Então, o que nós temos em sala de aula, na grande maioria das vezes, no contexto de educação especial, integração e não inclusão. O que significa isso? Muitas vezes o professor ele está ali, ele dá uma atividade na parte paralela para esse aluno e ele acredita que está incluindo. Muitas vezes aquém ou além da realidade daquele aluno. Ou seja, muitas vezes aquele aluno é capaz de acompanhar o conteúdo de forma adaptada, mas o professor entrega para ele um desenho para depois tirar uma foto junto com os colegas e na foto parece que existe inclusão, mas não existe, tá? E nós concluímos lá em Capivari, vou falar da minha realidade, da onde eu saí, do que as bagagens que eu carreguei. Eu falo que eu me tornei professora no IFSP Capivari, porque a minha primeira formação é fisioterapia, e eu migrei para a educação. E lá, o que nós batemos muito na tecla? Educação especial e inclusiva. Inclusive, nós tínhamos essa matéria na pós, e quando eu saí de lá, eu falei, bom, vou tentar levar isso para a educação de Capivari. A minha primeira licenciatura foi biologia, e eu já fui com essa intenção de ir para a sala de aula, pensando nas avaliações adaptadas, para tentar sair um pouquinho daquele contexto de integração e só de segregação. Porque muitas vezes, o que a gente observa? O professor, ele tem aquela boa vontade, ele entrega um bom material para o aluno, mas muitas vezes aquele material não é o mesmo que a sala recebe. É diferente. É diferente como? A sala está aprendendo célula, uma aula de biologia, por exemplo, vou falar das minhas aulas. A sala está aprendendo célula e o meu aluno está vendo número. Será que isso encaixa? Depende, vai depender do contexto do professor. Se ele está trabalhando com a questão pluricelular, aí sim, aí ele está dentro do contexto, ele precisa abordar e argumentar tudo isso. Mas se ele traz isso só para o meu aluno treinar a coordenação motora, só ligue, só desenho, o que isso tem a ver com o rendimento acadêmico daquele aluno no momento? Nada. Por quê? Porque não é o mesmo da sala. Naquele momento, aquela criança não vai treinar a coordenação motora fina somente com a pintura. Se aquela pintura está atrelada com o conteúdo da sala de aula, tudo bem, muitas vezes isso vai parar dentro de uma avaliação. E a gente precisa pensar muito na nossa prática como professor. Será que eu só avalio? Ou será que eu só dou exame? Se eu examino o tempo todo? Preciso avaliar e de uma forma que seja qualitativa. Muitas vezes uma resposta vai existir do meu aluno ao pé da letra uma determinada questão, mas ele não chegou lá exatamente, mas o professor muitas vezes não considera, porque aquela resposta não está exatamente como consta da varinha. Aí eu preciso do quê? Eu preciso de manejo, eu preciso que o professor ele pense naquela criança de uma forma global, o que ela conseguiu, que seja 50%, que seja, mas aí a gente tem que deixar de lado um tipo de avaliação que é muito tradicional no sistema, que é a avaliação focada em números, que é a avaliação quantitativa, que é a avaliação do sistema. Tem como fugir disso? Não. Mas a gente pode associar as duas, que é uma avaliação qualitativa, e a gente pensa também na quantitativa, une as duas e utiliza um único modelo para poder dar tanto inclusão para aquele aluno que tem deficiência, para aquele aluno que não tem. Porque o que a gente tem visto hoje na sala de aula? Nós percebemos que em sala de aula, o que a gente encontra? Alunos com dificuldade de aprendizagem, que não tem laudo, ou simplesmente não tem nenhuma deficiência, mas ele está defasado de conhecimento. O que nós, enquanto professores, devemos fazer? Então, existe uma grande diferença entre educação especial e educação inclusiva. Educação especial é só um braço da inclusão. Eu preciso levar o mesmo conteúdo para todos e adaptar para todos? Depende. Ninguém aprende de um jeito só. Então, nesse momento, eu vou precisar lançar mão de outras estratégias que aquele meu aluninho que está lá no 6º ano, que não consegue acompanhar a turma, por quê? Porque ele não sabe ler. Tem esses casos nas nossas salas? Sim, acredito que não seja só no meu município, lá em Capivari, acredito que seja no Brasil inteiro. E isso vai empurrando com a barriga, vai se postergando. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, voltando um pouquinho para a metodologia,
ele vai falar de um cunho qualitativo e exploratório. E a gente vai se ater a esse registro teórico experiencial, relatado de forma específica na experiência do autor, onde toca o autor. E aqui eu comecei já a falar um pouquinho sobre a avaliação formativa, ou também chamada de qualitativa. Então, a partir desse modelo, o professor ele consegue ampliar o seu repertório durante a avaliação. Ele não fica somente restrito a uma avaliação de 0 a 10. Ele pode sim lançar mão de outros recursos para que esse aluno receba assim, o currículo na íntegra. Isso não somente para os alunos da educação especial, porque a gente precisa pensar no todo. Muitas vezes, aqueles alunos que aprendem educação especial, eles têm dificuldades, tem um professor auxiliar do lado, eles têm o AE, o atendimento educacional especializado, eles têm outras terapias que fazem, mas muitas vezes em sala de aula a gente esquece do principal do todo, que é aquele aluno que está com dificuldade de aprendizagem, que passou despercebido, que infelizmente muitas vezes não tem uma leitura fluente, ou não tem um letramento matemático que deveria ter, não consegue fazer cálculos como deveria, e isso é muitas vezes negligenciado por um sistema que vai pensando somente no resultado final. Considerações finais. Então, é possível concluir que esse processo de educação continuada, ele vai fazer muita diferença na vida dos professores. Essa experiência eu trouxe, começou lá no campus Capivari, eu levei para a educação do município lá, porque nós temos uma diferença lá. Quando chega o período de avaliações bimestrais, algumas, todas a gente sabe que a LDB e a LBI, ela exige que o professor de sala de aula faça, o professor regente, ele é o responsável pelo aluno, e ele faça as adaptações. Então, muitas vezes, também sou professora auxiliar com 2 cargos no município. Eu sou professora do AE e, no período da tarde, eu sou professora contratada e acompanho um aluno. Muitas vezes, a nossa presença em sala de aula como professora auxiliar é motivo de segregação. Alguém pode me responder? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque isso muitas vezes impede que o professor regente da sala se aproxime do meu aluno. Por quê? Por medo, muitas vezes por falta de formação, e ele fica ali, esperando que o professor auxiliar traga somente conteúdo para aquele aluno. Mas a gente sabe que deveria ser um ensino colaborativo, não é somente função do professor auxiliar. A lei diz que é do professor regente, mas o que poderia ser feito? Um ensino colaborativo. Os dois poderiam colaborar de alguma forma para que essa criança, esse aluno fosse beneficiado, não somente aquela exclusão, porque na hora de avaliar, o professor muitas vezes vai fazer uma avaliação que não encaixou na realidade daquele meu aluno. O que poderia ser feito? Uma conversa, um ensino colaborativo para aquela criança receber esse recurso. Lá em Capivari, os professores passam por formação continuada, inclusive eu participo de algumas delas. Nós fazemos provas para esses alunos separadas. A gente recebe as provas, todas as disciplinas, de forma antecipada, e a gente deixa as nossas salas de AE e vai para a Secretaria da Educação e adapta essas provas uma por uma, de acordo com o perfil de aluno. Para adaptar, a gente demora uma média de 5 a 6 horas, uma prova, para ser específica por perfil e por disciplina. Então, eu fiquei 3 semanas, e 3 semanas eu consegui produzir somente 10 provas. E demora muito tempo, e ainda assim, quando chega para a criança, muitas vezes, ela não consegue fazer, ela resiste, e qual é a nossa opção? As tecnologias assistivas, o que a gente faz? Aquela prova que você adaptou inteirinha, você vai adequar para uma prova interativa, uma prova no computador, para a criança fazer com auxílio de links, vídeos, para que ela consiga fazer. E lá, com essas formações, uma delas eu participei, levei para os professores, o que a gente recebe? Obrigada. A gente recebe muita resistência, mas a gente continua lutando todos os dias para isso, porque a educação especial, inclusive, ela não é flores. Ela é muito difícil, mas a gente não vai desistir. Obrigada, pessoal.